Olá, olá, sejam bem-vindos. Começa agora o primeiro podcast do Instituto Catarinense de Educação Profissional, focado nas áreas de segurança privada e segurança eletrônica. O Segurança em Foco é um novo espaço do Instituto para conversas, bate-papos e debates sobre os rumores do mercado de segurança em todo o país. Não podemos iniciar sem lembrar uma parceria com os nossos instituidores Sindesp Santa Catarina e FEVASC, que são fundamentais para a nossa realização desse projeto inovador. Eu me chamo Mirelle Anzer, sou gestora do ICAEPS e serei mediadora neste podcast. Inicialmente, convido a todos para seguir as nossas redes sociais do ICAEPS e ficar por dentro das novidades do Instituto. Novos eventos do mês, muitos projetos exclusivos dos profissionais do setor de serviços. Vamos então apresentar, sem mais delongas, já vamos apresentar o nosso convidado especial deste primeiro episódio, nosso parceiro, especialista e referência na área de segurança, professor e assessor técnico do ICAEPS, senhor Joneval Barbosa de Almeida. Ele faz parte desse time incrível, engenheiro eletricista, oficial da reserva do Exército Brasileiro, MBA em Administration, gestão de segurança privada, MBS Master Business Security, análise e gestão de risco, diretor das escolas de formação do Sindicato das Empresas de Segurança Privada de Santa Catarina, Sindesp, Santa Catarina, consultor técnico do Instituto Catarinense de Educação Profissional, o ICAEPS, que vos fala, diretor de ensino do Refúgio Centro de Treinamentos São José e Blumenau e sócio proprietário da Interação, Consultoria e Planejamento. Então, seja muito bem-vindo, o nosso professor, assessor, ele não gosta desses termos, nosso facilitador, instrutor, seu Almeida, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio, que com certeza é mais uma apresentação desse podcast que a gente está iniciando hoje, Não poderia deixar de ser com o senhor, Faz parte desse time que nos auxilia tanto na área de segurança privada e monitoramento eletrônico também. Então, seja muito bem-vindo. Olá, Mirelle. Olá, pessoal. Muito obrigado, Mirelle. Suas palavras sempre nos engrandecem, nos estimulam a prosseguir nessa jornada aí da segurança privada, da capacitação dos nossos profissionais de segurança. É um prazer estar aqui com você. É muito bom tê-lo conosco. E desde já, aviso que os próximos teremos novos convidados também e o senhor toma a frente, desse podcast também, junto com o ICAEPS. Quero agradecer muito, mas quero já iniciar perguntando quem é o Joneval Almeida, Como ele se tornou um profissional da segurança privada? Eu sei que a história é boa. Pois é, uma história longa, Mirelle? Uma história de quase 30 anos. Em 2023... eu digo que em 2023 eu vou fazer 30 anos na profissão de vigilante. Lá atrás, em 93, eu fui convidado a gerenciar uma empresa de segurança privada. Naquela época, e hoje não é muito diferente, naquela época, os gestores operacionais, as pessoas que estavam à frente da área operacional das empresas de segurança privada, eram oriundos das Forças Armadas. Então, eram oficiais, sargentos do Exército, algumas vezes das polícias militares, até por conta de que, em 83, quando a Lei 7.102 ela foi sancionada, ela foi sancionada por conta da necessidade que o governo tinha de garantir a segurança das instituições financeiras. Nós vivíamos ainda num regime onde o presidente era oriundo da Força Armada, e, portanto, esses profissionais que gerenciavam as empresas também vinham da Força Armada. E a minha história não é diferente. Ela é um pouco engraçada, na verdade, foi como eu fui parar nesse negócio, porque foi meramente por acaso. E eu vou contar rapidinho aqui. Eu sempre conto isso em sala de aula, porque as pessoas, às vezes, meu Deus, mas ele é vigilante? Sim, sou vigilante. Por quê? Porque um dia eu fui entregar gravata numa empresa, olha só que coisa, Eu era oficial do Exército, fui entregar gravata, assim, minha esposa tinha uma fábrica de gravatas, e eu fui entregar gravatas numa empresa, e conheci o dono, a história é um pouquinho mais longa, eu vou importar. Eu conheci o dono dessa empresa, e ele falou assim, bom,
Você não tem ninguém para me indicar lá dos teus amigos lá que queiram gerenciar a minha empresa aqui de... Eu digo, mas empresa de que é exatamente? Daí ele me falou que era uma empresa de segurança privada. Eu não tinha a mínima ideia do que era isso. E aí até que ele me disse, o vigilante, o guarda do banco. Eu falei, mas por que ele não falou logo que era o guarda do banco? Né? O guarda do banco eu até sabia quem era. Bom, eu naquele momento não tinha quem indicar, fui embora, continuar a vida, e aí uns 15 ou 20 dias depois eu recebi um recado de que ele gostaria de conversar comigo novamente. Eu fui até a empresa dele, ele me ofereceu lá uma meia dúzia de café, eu não sei, talvez ele tenha colocado alguma coisa no café e me convenceu, então, a ser o gerente operacional da empresa dele. Eu, como não entendi absolutamente nada, eu fui perguntar a quem sabia, e aí a empresa estava começando, era uma empresa que não tinha nenhum vigilante ainda, eles estavam montando a empresa. Eu fui conversar com o Valmir Zuloff. O Valmir Zuloff é um grande amigo, um grande colega profissional da área de segurança, e ele atuava como gestor comercial dessa empresa. E aí ele, naquele seu jeitinho pouco simpático, eu digo que ele é uma pessoa muito, muito pontual, muito perspicaz daquilo que faz, ele falou assim, vai ler a lei. Primeira coisa, eu falei, ai, caramba, mas que cara grosso. Graças a essa grosseria dele, eu entendi que, primeiro, o profissional de segurança privada tem que conhecer a lei. Nós trabalhamos dentro da lei, portanto, eu precisava conhecer a lei. Peguei a Lei 7.102 e descobri que o tal do vigilante era um profissional capacitado. Eu digo, mas se ele é um profissional capacitado, tem que ter algum curso que o capacite. E, de fato, havia, então, um curso de formação de vigilantes. E aí eu disse assim, então eu vou fazer o curso. E lá fui eu, então, fazer o curso de formação de vigilantes, 12 dias internados numa escola, para aprender, então, o que faziam esses profissionais de segurança privada. Na minha turma haviam 38 pessoas, 37 colegas, né, eu e mais 37, e desses 37 eu escolhi 18 para serem os meus primeiros vigilantes. Muitos deles ainda hoje, né, 30 anos quase se passaram, ainda atuam na área da segurança privada, em alguma posição na área da segurança privada. E com alguns ainda, poucos, é claro, 2 ou 3, eu ainda mantenho algum tipo de contato. Mas esse contato diário, né, com esses profissionais que estavam se formando, então, me mostrou o quanto era importante a gente aprender o que seria a tal da segurança privada. As pessoas hoje, até hoje, né, não fazem noção exatamente de qual é o nosso papel, o que nós devemos efetivamente fazer para contribuir com a tranquilidade, com a segurança da sociedade, quais são os limites, né? Porque existem limites entre o público e o privado, entre o que é legal e o que é ilegal. Então, para que a gente ande exatamente nos trilhos da legalidade e seguindo a nossa missão, que é ser um apoio às forças de segurança, né, públicas, é preciso conhecimento. Nós temos que ter, então, a formação, nós temos que ter a capacitação necessária para isso. Então, a minha história é basicamente essa. A partir daí, então, as histórias continuaram e elas continuam sempre. E uma coisa interessante é que, depois disso, eu escrevi alguns livros, e o primeiro livro que eu pensei em escrever há 20 anos, eu ainda não consegui concluir, porque é um livro que conta história, né? É um livro que conta as histórias da segurança privada, conta essa minha história de como eu ingressei, conta o dia a dia desses 12 dias de curso, né? O que aconteceu ali, e o que eu imaginava que era o vigilante e o que eu encontrei na prática depois, né? No dia a dia. Eu descobri que aquela mesa onde me disseram que eu ia trabalhar, que na primeira semana que eu estava lá, tinha um telefone, um bloco de anotações e mais nada. E a xícara de café, né? Claro, a xícara de café não tem como não me acompanhar. E eu descobri depois, Mirelle, a duras penas, que aquele maldito daquele telefone que estava quieto nas primeiras semanas, depois ele não parava mais de tocar. E aí a coisa ficava bem complicada. Então, basicamente, é isso aí. A minha vida começou na segurança privada desse jeitinho, tá? Muito bom. Falei que a história era boa, né? Boa. Não temos mais gravatas hoje em dia, né? Hoje é só a segurança mesmo. E o pior, Mirelle, sabe o que acontece? Foi bom,
Porque se ainda hoje nós dependêssemos de vender gravata, ia ser complicado, porque as pessoas deixaram de usar gravata, né? A gente só usa gravata em casamento, e olha lá ainda. Exatamente. E outra, a história desse livro está sendo escrita diariamente, né, professor? Todos os dias. A gente tem várias turmas acontecendo aqui no ICAEPS, hoje na gravação desse podcast de Segurança em Foco, e essa história continua sendo contada, isso que é muito legal. E olha que legal, Mirella, enquanto nós conversávamos aqui, acaba de chegar aqui, eu estou vendo aqui no cantinho da outra tela aqui, que acaba de chegar uma mensagem do Igor, lá de Curitiba, que era nosso aluno, foi nosso aluno do curso de supervisão, como vigilante. Hoje, ele está numa função de supervisão lá numa empresa em Curitiba, na função de coordenação de uma equipe e precisando contratar supervisores. E aí ele fez contato comigo, fui seu aluno no curso tal, aí do ICAEPS, estou em Curitiba, preciso contratar pessoas para Blumenau. Olha como esse mundo é bacana, né? A gente consegue ver pessoas progredindo, crescendo, né? É muito legal, muito legal. Maravilhoso, a gente acaba alcançando essas pessoas, capacitando, né? Enviando. Muitas vezes a gente nem sabe onde está, e estão aí supervisionando, são gestores da segurança privada. É maravilhoso fazer parte de tudo isso. Mas, assim, nesses quase 30 anos de experiência na segurança privada, quais foram as maiores dificuldades? Vamos falar um pouquinho das dificuldades, porque elas devem ser muitas, né? Mirella, talvez a nossa principal dificuldade hoje na segurança privada, quando eu falo hoje, nesse modelo atual, né, de segurança privada, sejam as questões de legislação. Eu já citei aqui, né, a Lei 7.102, ela é de 1983. Então, ela é de 40 anos, né? O que aconteceu nos 40 anos? Muita gente, né, não tinha nem nascido, né, Mirella? Não tinha nascido 40 anos. Mas a lei é a mesma. A mesma lei diz as instituições financeiras para funcionar precisam de segurança, e esta segurança é composta de pessoas devidamente capacitadas, assim chamadas vigilantes. Isso está no artigo 1º da Lei 7.102. Mas só que hoje nós temos outros tipos de segurança, nós temos outras necessidades, as pessoas mudaram, a relação entre as pessoas mudou, a relação de negócio mudou, o transporte de valores mudou, as cargas transportadas e seguras pelas escoltas mudou, a forma de comércio mudou e a lei não mudou, a lei continua sendo a mesma. Ela foi sendo remendada. Eu digo que a nossa legislação de segurança privada ela é mais ou menos parecida com aquela colcha de retalhos que vovó fazia, né? Que costurava uma série de retalhozinhos que ia sobrando das roupas lá que ela costurava para a família, e aí saía uma colcha. E hoje a nossa legislação é basicamente isso, uma colcha de retalho, remendada por 3 portarias, a primeira delas em 95, e olha a que ponto a gente chega. A lei é de 83, eu falei que eu fiz meu curso em 93, 10 anos depois, mas a portaria que regulamentava os cursos só saiu em 95, 2 anos após eu ser formado. Eu disse, mas como é que você fez o curso, então? Porque o curso era moldado pela Polícia Civil. As academias de Polícia Civil, que primeiro, inicialmente, antes de 83, faziam os cursos, né, para as pessoas que iam trabalhar nos bancos, e depois esses currículos foram mantidos até 95, quando daí sim a Polícia Federal instituiu a portaria 992, que é de 95, e lá disse, então, qual seria a grade curricular desse curso. E aí começa o primeiro problema. Essa grade curricular ela permaneceu até 2006, igual. Em 2006 veio a outra portaria, 387, que fez alguma mexida, e depois, somente em 2012, é que veio a atual portaria, a 3233, que daí mudou também, né, a grade curricular, instituiu algumas coisas do tipo direitos humanos, ou seja, o que nós discutimos hoje de inclusão, de diversidade, de tratamento humano, etc., não é nenhuma novidade.
a vigilância e o vigilante já tem isso na sua grade curricular desde 2012. Quando eu fiz o curso, chamava... não me lembro agora como é que era exatamente a matéria. Direito penal. Direito penal era a matéria. Hoje é legislação aplicada e direitos humanos. Você vê a força que isso dá. Então, a portaria conseguiu adaptar os currículos à mudança da necessidade do profissional de segurança. Porém, a lei continua a mesma. A lei, ela diz assim, a segurança privada só pode ser exercida por empresas especializadas. Só que aí eu tenho um grande problema, que é a clandestinidade, que é o famoso bico. Aqui não vai nenhuma crítica ao profissional da força pública de segurança, ao policial militar, dos quais nós dependemos 100% para a nossa tranquilidade, né? Afinal de contas, são eles os responsáveis pela segurança lá de fora da via pública. Mas, constitucionalmente, eles têm que cuidar da via pública. A entidade privada, ela é cuidada pela empresa especializada em segurança privada, de acordo com a Lei 7.102. E hoje, então, nós não temos nenhum instrumento legal que puna efetivamente aquela empresa, ou aquele CNPJ, ou aquele CPF que faça a segurança privada de forma clandestina. O Sindesp já fez movimentos, já fez diversos trabalhos, né, no combate à criminalidade, e outros Sindesps, não somente o de Santa Catarina, mas vários do país inteiro, acredito eu, a própria federação, a Penavist, já fez trabalhos de combate à clandestinidade, mas ainda é um dos nossos grandes problemas, é a nossa grande concorrência. Então, por conta do custo da mão de obra do vigilante, né, a gente sabe que a mão de obra do vigilante não é uma mão de obra barata, em decorrência principalmente da carga tributária, né, que incide sobre salários e sobre essa relação toda que nós temos de trabalho e emprego. Então, é muito mais fácil, às vezes, contratar alguém para fazer um bico. E aí isso gera problemas. E a gente tem vários casos, né? O mais famoso deles e mais lamentável também deles é o caso do Carrefour, recentemente, aí, né, que aconteceu lá em Porto Alegre, onde a segurança privada foi colocada em xeque. E mais, fomos todos taxados de incompetentes, todos. Escolas de formação, empresas de segurança, profissionais de segurança, estudiosos da segurança, fomos taxados de incompetentes. Apesar da mídia não dizer que aqueles 2 cidadãos que lá estavam e que agrediram aquele terceiro cidadão até a morte, e aqui não vou levar em consideração se era branco, se era preto, se era isso não vale, não vamos entrar nesse mérito. O mérito é, aqueles cidadãos não eram efetivamente profissionais de segurança privada. Exatamente, deixar isso claro, né? Mas não eram de segurança privada. Desculpa, Mirella, não te ouvi. Deixar bem claro isso, né? Isso, porque não se fala, é importante que é essa colocação. Então, além dessas dificuldades, então, as questões legais, que são ainda muito atrasadas. Nós precisamos que o Estatuto da Segurança Privada, que está no Senado há 12 anos, gente, uma legislação há 12 anos no Senado, quando for aprovada, ela já caducou de novo, que é o nosso grande problema, né? A gente vai sancionar uma lei que já vai ser preciso fazer uma revisão. Então, eu espero que agora, passada essa questão toda eleitoral, né, que era o grande assunto, né, de 2022, que em 2023 esse assunto volte à baila e que, de fato, seja resolvido com uma atualização da legislação, onde, principalmente, a clandestinidade seja punida com o rigor da lei. Então, você está fazendo serviço clandestino, vai preso. Assim como um médico que não tem formação e exerce... Médico não, né? Desculpe. Uma pessoa que não tem formação de medicina exerce a medicina. Ele vai preso se pegarem. E assim com advogado, assim com qualquer outra profissão. Nós precisamos também que a nossa seja... que tenha esse mesmo rigor da lei. E outra coisa complicada são os novos atores que estão entrando nesse cenário, né? Que estão entrando nesse negócio,
que, apesar do nome Novos Atores, não são tão novos assim, né? O Vigia existe desde 1700 e antigamente, né? Porque lá na Alemanha, né? Na Holanda, ele já existia. Aqui no Brasil se falava muito de vigia, depois, com a Lei 7.102, basicamente se extinguiu a questão do vigia e passou a ser o vigilante, e agora volta com força a atuação do vigia na segurança privada. E aí algumas pessoas dizem assim, não, mas o vigia é um vigilante desarmado. Não, vigia é vigia, vigilante é vigilante. Vigia não tem a formação profissional que tem um vigilante. O vigia não está sobre o guarda-chuva da Polícia Federal, onde ele tem que ter antecedentes, onde ele tem que fazer reciclagem, onde ele tem que manter as condições psicológicas e médicas necessárias para atuar na profissão. Então, esses novos atores, controlador de acesso, vigia, o recepcionista, o porteiro, se confundem com a função de vigilante e, muitas vezes, as pessoas colocam isso tudo no mesmo balaio, né? E taxam e rotulam aquilo como segurança privada. Então, é bom que a gente sempre esclareça, né, o que é segurança privada do que são esses outros serviços aí das áreas de apoio, né? Então, isso é muito importante. Então, basicamente, Mirella, eu acho que são esses 3 pontos principais. A questão da legislação, a questão da clandestinidade e a quantidade de novos atores que estão entrando e sendo taxados como segurança privada, que, na verdade, não o são. Perfeito. Aproveitando, por que os profissionais de segurança privada são respeitados como agentes de proteção da sociedade? Eu acho que é uma questão cultural, sabe, Mirella? Eles imaginam assim, antigamente a gente chamava o vigilante de guardinha, ele ficava bravo, o guarda, não, eu sou guarda, eu sou vigilante. Então, acho que isso é uma questão muito cultural. Se você viaja para o exterior, e eu vou dar exemplo aqui de 3 países, né? O Japão, a Espanha e os Estados Unidos. 3 culturas completamente diferentes uma das outras, porém, quando o assunto é segurança privada, aquele profissional ele tem um respeito, se não igual, talvez até maior do que da polícia. Desde a formação desses profissionais, que não necessariamente passa por uma escola de formação, como é aqui no Brasil, a formação é um pouquinho diferenciada, talvez o modelo espanhol seja o mais parecido com o nosso, mas ele já vem com uma formação diferente, né? Muitos deles são da área do direito, da área da administração, ele já vem com uma outra formação. Existe a questão cultural do uso da arma de fogo, que aqui no Brasil, né? Ainda mais agora, né? Existe todo eu vou dizer assim, um preconceito com relação ao uso da arma de fogo. Aqui as pessoas questionam se o vigilante tem capacitação para armas de fogo. E aqui é claro que tem, se ele passou numa escola. Se a escola fez os testes, se ele foi aprovado por um instrutor de tiro, ele tem capacitação para isso. Então, com base em todos esses questionamentos, talvez a sociedade, e aí a nossa sociedade brasileira, acredita que este profissional, por não ter, de novo, a força da lei do lado dele, ele acaba não sendo respeitado. As pessoas... Eu vou colocar o brasileiro, né, como no geral, né? Ele imagina assim: eu só vou fazer se houver uma punição caso eu não faça. Exemplo simples: o cinto de segurança. Quando as pessoas começaram a usar o cinto, aparecia de tudo, né? Aparecia aquele clipezinho, aparecia camiseta com o cinto desenhado só para não usar o cinto. As pessoas tinham receio de ser multadas e aí colocavam o cinto não pensando em sua segurança, mas pensando que iam tomar uma multa. Hoje, se, sem falar nada para ninguém, o poder público retire a multa por não uso do cinto, acredito que as pessoas vão continuar usando. Se declararem, olha, a partir de agora não precisa mais usar o cinto porque ninguém vai ser multado, aí eu fico perguntando, será que as pessoas vão continuar a usar o cinto para a sua própria segurança? Lá na Constituição,
e seria bacana, né, que todo brasileiro, nesse momento, principalmente que nós estamos vivendo, desse uma lidinha na Constituição. Pegasse lá a Constituição, vamos dar uma lidinha na Constituição, vamos lá. Eu acho que seria uma leitura bastante saudável. Lá na Constituição diz que segurança é responsabilidade do Estado, é dever do Estado, porém é responsabilidade do cidadão. Ou seja, eu não posso simplesmente sair da minha casa, deixar tudo aberto aqui, ou deixar meu carro aberto na rua e achar que, pronto, estou garantido. Por quê? Porque é dever do Estado a minha segurança. A segurança privada, ela passa mais ou menos por essa mesma questão. As pessoas, quando contratam um vigilante ou quando contratam um sistema eletrônico de alarme, de controle de acesso, de CFTV, eles acreditam que, pronto, todos os seus problemas estão resolvidos. Mas só que não é bem assim. Nós somos acessórios, nós somos auxiliares, nós somos complemento. Então, é preciso que a sociedade ela entenda exatamente o que é o vigilante, qual é o papel do vigilante. E é muito importante que a escola de formação, que a empresa de segurança, incuta no seu profissional qual é o papel dele na sociedade, a importância dele na sociedade, o quanto ele precisa se aperfeiçoar, trabalhar, estudar, se capacitar para poder atender a esses anseios. Então, acho que é isso que nós temos como diferente, né? Por que nós efetivamente ainda não somos respeitados como segurança, como meio de tranquilidade para a sociedade. Eu acho que basicamente é isso, mulher. Perfeito. E agora vamos jogar já no futuro? A sua visão. Qual o futuro da segurança privada, olhando nos dias de hoje? Com o pessoal não lendo a Constituição. Mas, na sua visão, qual o futuro da segurança privada? Essa é a pergunta de milhões. Legal, essa é a pergunta do milhão, né? Assim, claro, a gente não tem uma bola de cristal aqui, mas a gente já viu bastante coisa acontecer nessa área da segurança privada. Particularmente, eu acredito que esse modelo que nós temos hoje do vigilante armado na porta do banco, na porta da indústria, esse modelo ele já não serve mais para a sociedade, né? Mesmo porque, vamos falar um pouquinho da instituição financeira, o banco, né? Que foi a origem da segurança privada no Brasil, foram as instituições financeiras, foi o banco. O primeiro decreto é de 67. Então, imagina o tempo que isso faz, né? Esse profissional lá no banco, hoje, ele estava lá porque antes o meio circulante, a quantidade de dinheiro no banco era muito grande, era muito alta, então compensava para o meliante um assalto a banco. Hoje mudou. Hoje mesmo eu coloquei agora na minha rede social ali um assalto a carro forte, né, que acontece. E acontece em todo santo dia assalto a carro forte. Ainda o carro forte é um atrativo, ainda as máquinas de autoatendimento, elas são um atrativo. A agência bancária em si, o assalto a banco em si, no momento da agência aberta, né, das 9 às 16, enquanto nós temos lá um profissional vigilante armado, ele caiu bastante. Então, acredito que no futuro, se a legislação mudar, né, porque enquanto a Lei 7.102 vigorar, tem que ter o vigilante lá, não pode não ter. Mas, a partir do momento que isto for repensado, nós teremos outros modelos de segurança, onde a eletrônica, obviamente, ganha força cada vez mais. Estive num evento agora, recentemente, e aí a palavra de ordem era metaverso. E aí eu até comentei contigo, acho, né, Mirelle, que o certo estão os teus moleques lá. Mirelle tem filhos adolescentes, pré-adolescentes, que chamam, eu acho, né? Ou já são adolescentes, e que estão 100% focados já nesse negócio do metaverso, da inteligência artificial. Isso tudo vai vir para a segurança privada e virá com muita força. Se a gente observar a figura do nosso profissional de vigilante, ele muito se assemelha ao policial
que hoje, né? Antigamente, o policial tinha um biotipo assim, né? Cabelinho curtinho, batidinho, barba feita e uniforme e tal. Hoje você já vê policiais já com barba, já diferente o perfil. Nem por isso eles são menos competentes do que aqueles outros. Isto são mudanças de cenário, é a mudança da sociedade. Então, no futuro, a segurança privada terá que se adaptar a estas mudanças, se utilizar cada vez mais de ferramentas tecnológicas, e aí não estou nem falando mais de alarme, né? O alarme mesmo, daqui a pouco não vai mais existir o sensor de alarme, que a gente agora tem uma central de alarme na minha casa. Não. Você terá uma casa 100% inteligente, onde todos os eletrodomésticos se conversam, né? Ontem eu escutei, não minto, no domingo, estive numa festa de aniversário de criança e aí estava tocando uma música. Aí uma das crianças olhou e falou assim, Alexia! Aí um adulto que estava, não está ligado na Alexia. A criança, assim, do nada, ela já queria conversar com a Alexia. Mas o que você queria? Trocar de música. Ou seja, ela está acostumada com a Alexia na casa dela. E temos mais um parente dentro de casa. E daqui a pouco teremos as nossas Alexias na segurança privada, né? Onde nós teremos rondas virtuais, né? Hoje já fazemos através de sistemas de CFTV, mas rondas virtuais feitas com inteligência artificial. Eu acredito, sinceramente, Mirelle, que o futuro passa, sem dúvida nenhuma, por toda essa inovação tecnológica, pela inteligência artificial e, é claro, para isso, de novo, formação. Os nossos profissionais vão precisar de formação tecnológica para conseguir dominar toda essa tecnologia. As nossas centrais de monitoramento nas empresas vão ficar cada vez mais inteligentes, conseguindo mais informação, e nós teremos que saber trabalhar com essa informação de forma ágil e de forma a atender ao que a sociedade busca. Exatamente. Vamos aproveitar, então, e falar mais um pouquinho da segurança eletrônica, né? Ela é a solução para tornar os nossos lares e empresas mais seguros ou não? O futuro está aí, mas a segurança eletrônica ela é a solução? Ela não vai ser a única solução, mas, com certeza, ela vai ser um grande apoio, um grande meio de tranquilidade. A minha primeira participação em um evento fora do país de segurança privada foi em 96. Eu participei de uma feira, de um congresso, e anualmente, depois disso, eu tenho acompanhado, tenho ido a esses eventos. Nos últimos 2 anos, 3 anos, não foi possível, em razão aí da pandemia, e espero que em 2023 eu consiga novamente acompanhar. Mas em 96, Mirelle, eu passando num dos estandes, tinha um cidadão vendendo um rádio. E esse rádio tinha um visorzinho onde eu conseguia ver a pessoa do outro lado. Imagina isso em 96, por rádio eu consegui ver. A cabeça do Almeida já pensou, poxa, já pensou que legal, eu estava vendo meu vigilante, aí meu vigilante me mostrar, olha o que aconteceu, vem aqui e tal. Falei, pô, fantástico. Aí fui lá conversar com o cidadão lá que estava vendendo o tal do rádio. Eu me lembro que, na época, o par do rádio custava $400, e eu achei, na época, que seria um bom investimento. Eu não tenho a mínima ideia de quanto era o dólar naquela época, mas era um bom investimento, e eu falei, eu quero um par. Aí ele falou, legal, mas eu estou percebendo que você não é americano. Claro, não foi difícil de descobrir isso, né? Meu inglês nunca foi tão bom assim, mas eu falei, não, eu sou brasileiro. Ele falou assim, você é o quê? Eu falei, Brasil. Ele falou assim, Brasil. Ele recolheu os 2 rádios. Não posso vender. Eu falei, por quê? Não, para o Brasil eu não posso vender. Eu digo, mas credo, que preconceito é esse? Por quê? Ele falou assim, porque não vai funcionar lá. E ele me deu uma aula de por que não funcionaria aqui. Hoje nós estamos aqui gravando essa nossa conversa, né? E provavelmente vai ficar disponível e as pessoas vão ver isso nos mais diversos canais de comunicação. Hoje nós conversamos com as pessoas muito mais do que falamos com elas por telefone, nós falamos por vídeo. A segurança, então, ela precisa da eletrônica, não tem como fugir.
Nesse evento que eu estive também esse ano agora, aqui em Santa Catarina, drones. Então, os drones com inteligência artificial. O drone, por si só, não é nenhuma novidade, mas agora é drone com a inteligência artificial embarcada. E esse drone, então, ele consegue seguir o Almeida na rua. Por quê? Porque ele tem a imagem do Almeida, ele faz, utilizando a inteligência artificial, já uma perspectiva de onde vai o Almeida. Por quê? Porque ele já estudou o Almeida pela rede social, ele sabe onde o Almeida vai, se o Almeida vai no ICAEP, se o Almeida vai no sindicato, se o Almeida vai no refúgio, e aí ele já antecede os passos, ou seja, a segurança eletrônica ela vai servir justamente para isso, para nos ajudar a anteceder os fatos que poderão trazer algum tipo de problema. Hoje, um sensor de fumaça, ele faz uma análise do ambiente, ele percebe a fumaça, tal, e aí acontece o acionamento de uma sirene, e aí chama o bombeiro, grosso modo, né? Daqui a pouco não vai mais precisar desse sensor, não vai mais precisar, porque o próprio ambiente, a própria tinta da parede já vai se comunicar com o sistema que vai levar essa informação até o corpo de bombeiros. E não é nenhuma novidade, né? A geladeira já sabe a hora que acabou o leite, por exemplo, dentro da geladeira, né? Então, isso no Japão não é novidade nenhuma, né? A pessoa já recebe no seu smartphone a informação, ó, compre leite. E mais, se ela já tem uma conta no supermercado, quando ela chega em casa, o entregador já deixou o leite lá. Por quê? Porque a geladeira já se comunicou com o supermercado, que ele já recebeu a informação e já chegou. E com a segurança é a mesma coisa. Nós temos empresas, no Brasil eu ainda não tenho conhecimento de nenhuma que faça esse tipo de serviço, mas empresas que funcionam como deliveries de segurança. A pessoa manda uma mensagem, eu preciso de um vigilante. E aí o sistema, né, inclusive isso funciona aí pelo WhatsApp, Telegram, etc., o próprio sistema já começa a fazer algumas perguntas para ele, com base nessa pergunta, já ver qual é o perfil adequado do profissional que vai mandar para aquela pessoa naquele evento, ou na casa dele, ou na empresa, ou seja lá onde é. Então, ele já pode contratar esse profissional de segurança através de um aplicativo, mais ou menos como hoje a gente pede um sanduíche aí do nosso fornecedor aí do cachorro-quente da esquina. Tecnologia, e não tem como fugir disso. Eu comento com as pessoas, né? Eu tenho 60 anos de idade e sou de uma geração privilegiada, porque eu acompanhei, né? A minha geração ela conseguiu acompanhar toda essa evolução. Aqui no meu escritório, eu tenho um pequeno museu, né, onde tenho telefones e câmeras e relógio vigia da segurança privada, rádios que nós usávamos lá em 93. Alguns desses objetos foram se danificando, não valia mais a pena, e eu fui guardando. E aí montei aqui um pequeno museuzinho. A minha esposa falou que, inclusive, já tem um lugar para mim sentar aqui na prateleira, que também daqui a pouquinho já vou estar no museu ali, já vou fazer parte dessa história. Mas eu me lembro do primeiro computador que eu comprei, um TK-85, que eu tinha que ligar numa televisão, as informações gravadas numa fita cassete. Talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui nem tenham a mínima noção do que seria uma fita cassete, né? E aí eu participei dessa evolução dos anos 90, onde a internet começou a entrar, né, e entrar pesado. E hoje, e naquela época, né, em 80, 90, quando eu comecei, eu chegava num cliente e dizia assim, aqui eu vou colocar uma câmera analógica para o senhor com 400 linhas de resolução. E ele dizia, nossa, esse cara sabe tudo. Hoje eu digo para ele lá alguma coisa, não isso, né, porque isso era lá dos anos 90, mas eu digo para ele que vou colocar uma câmera de 4 megapixels, 8 megapixels, e eu falo assim, legal, a hora que eu viro as costas, ele vai no Google e escreve lá 8 megapixels, câmera, ele descobre que essa câmera que eu ofereci para ele já está ultrapassada, já tem uma com 20, com 30, com 40. De novo, a eletrônica é claro que vai nos ajudar, sem dúvida nenhuma, muito mais do que ajuda hoje, mas precisamos estar preparados para oferecer isso de forma inteligente, de forma honesta para os nossos clientes, e aí
mais um detalhe da segurança privada, né, que é essa relação do cliente. Eu costumo dizer, você já ouviu isso nos nossos cursos, né, Mirelle? Eu digo para os nossos alunos, nós invadimos a casa alheia, nós entramos na casa do sujeito, seja através de uma câmera de CFTV, seja na empresa dele, colocando um vigilante lá na porta. Nós somos os intrusos. Então, nós temos que ter uma relação muito honesta com esse cliente. Então, não adianta dizer para ele assim, olha, você pode ficar tranquilo que eu coloquei essa câmera aqui e agora nada mais vai acontecer de ruim. Não, não vai, não é por aí o caminho, né? Nós precisamos ser bastante honestos e mostrar que a eletrônica pode ajudar? Pode. É a única solução? Não. Precisa de um sistema integrado de segurança. Mas eu acho que esse sistema é assunto para um outro podcast, e a gente traz especialista para esse assunto, eu acho que seria bem legal. Vamos sim, com certeza. É engraçado falar da tecnologia porque ela é incrível e ela pode ser assustadora, né? Como a gente vê hoje, a gente foi na feira lá e viu tantas inovações, tanta coisa chegando nessa área, então é realmente incrível e também assustadora. Mas assim, vamos voltar ali, puxar um pouquinho para o nosso assado. A base disso vai ser treinamentos, vai ser como a gente vai capacitar, como a gente vai fazer com esse público. Os vigilantes, eles estão preparados para utilizar essas novas tecnologias que estão disponíveis hoje no mercado? Como é essa questão com os vigilantes hoje? É interessante isso, né? A lei diz que para ser vigilante, a condição mínima é a 4ª série do ensino fundamental. É óbvio que hoje, eu não sei exatamente o percentual disso, caberia até um estudo, mas vamos lá, imaginar 80% dos profissionais que buscam a formação ou daqueles que já estão no mercado de trabalho atuando como profissionais de segurança privada, eles não possuem apenas a 4ª série do ensino fundamental. Já, de alguma forma, foram se capacitando, e o ensino médio é o que 90%, 99% dos nossos profissionais buscam. E aí, apenas talvez 2% ou 3% é que continua no seu aperfeiçoamento e busca uma graduação, uma pós-graduação e etc. Mas, nas nossas salas de aula, tanto do ICAEPS, Mirelle, você pode ver isso, quanto nas formações, né, onde na formação do vigilante, a gente já percebe muitos alunos já com curso de graduação e muitos até com pós-graduação. Essa capacitação ela pode vir de várias formas. Quando o Sindesp, o SEAC, a FEVASC tiveram a iluminação, eu vou dizer assim, né, de criar o ICAEPS e de levar à frente o ICAEPS, isso deixou evidente que, se o mercado, se essas instituições entendem que é preciso a formação do profissional, resta-nos agora levar os cursos e, principalmente, incentivar que os nossos profissionais participem desses cursos. Ontem eu estive numa das salas de aula, dando boas-vindas lá para alguns colegas que fazia algum tempo que eu não via, e aí a gente acabou conversando justamente sobre isso, sobre o que é o ICAEPS e por que as pessoas não participam mais. De novo, talvez questões culturais. Tá bom desse jeito, então eu vou me manter aqui. Só que a gente sabe que não vai ser assim, né? A gente sabe que no futuro o mercado de trabalho estará cada vez mais apertado, mais acirrado, e as disputas vão ser 100% focadas na formação. O papai dos anos 40 queria que seu filho aprendesse basicamente a ler e escrever, fazer uma continha de mais e de menos já estava bom. As mulheres, nessa época, nem precisavam. Questões culturais. Depois, lá nos anos 60, tinha que ter um ensino fundamental, já estava bom. Depois começou o ensino médio, né? Tem que fazer vestibular. Hoje não para, né? Não tem como. Eu tenho 3 filhas e as 3 já estão indo, uma já para a 2ª pós-graduação e as outras 2 já para a 1ª pós-graduação e a 3ª faculdade. E será que vão parar por aí? Acredito que não, porque mesmo que não seja nos bancos do ICAEPS, que não seja nos bancos da faculdade,
outros cursos precisarão acontecer. Eu descobri que eu preciso estudar sobre o metaverso, porque eu não tinha a mínima noção do que era isso. Dia 14 eu começo um curso agora, que eu descobri um curso, para eu aprender o que é metaverso, porque senão daqui a pouco a minha neta vai começar a me falar coisas que eu não vou entender mais a língua daquela guriazinha. Ela já tem coisas que eu fico olhando para ela e digo assim, sabe, você tirou isso da onde, né? E aí eu tenho que aprender e tenho que estar focado e tenho que estar preparado para isso. Senão, Mirelle, a gente perde o bonde da história, e aí é muito chato, é muito ruim, né? A gente não conseguir entender, de fato, a língua. E, principalmente, a língua do mercado. O profissional de segurança privada, o vigilante, o supervisor, o coordenador, o gerente, ele precisa entender que cumpre-nos o dever de oferecer ao mercado aquilo que ele precisa e não aquilo que ele pensa que ele precisa. Nós temos que dizer para ele, não, o que você efetivamente precisa é disso. Só que para a gente dar esta receita, nós precisamos estar preparados. O médico, ele não dá uma receita simplesmente olhando para você. Ele conversa, ele pergunta, ele sente qual é a tua necessidade. Você conta a ele quais são as suas dores e aí sim ele receita. Nós não podemos ser diferentes. Nós também precisamos entender as dores do nosso cliente para daí sim dar a ele uma boa receita. Perfeito, muito bom. Bom, a gente já vai chegando ao final do nosso primeiro podcast, em Segurança em Foco. Muito bom, muito obrigado. Agora eu quero as considerações finais para a gente realmente acabar, que é só o primeiro, né? De muitos, com certeza virão. Então, quem está nos escutando, nos assistindo agora, fique aí no aguardo que breve muitas outras novidades no nosso podcast da Segurança em Foco. Professor Almeida, considerações finais aí para a gente. Em 1993, quando eu fui fazer o meu curso de formação de vigilante, eu não tinha a mínima ideia de que um dia eu ia estar aqui conversando contigo, Mirelle, a respeito desse assunto. Eu não tinha a mínima ideia que aquele entregador de gravatas poderia ter conhecido tantas pessoas fantásticas nesse meio, ter tantas histórias para contar, e histórias positivas, histórias de superação, histórias de dificuldades. Os nossos profissionais de segurança passam por muitas dificuldades, mas que, felizmente, eles as superam porque são resilientes, né? O brasileiro é um povo resiliente, nós somos lutadores, né? Por mais que a gente... porque o brasileiro isso, o brasileiro não é que nada, a gente é lutador, a gente batalha, a gente corre atrás. E eu espero, sinceramente, que a gente possa ajudar algumas pessoas a tornarem essa jornada um pouco mais suave, né? Esse fardo um pouco mais leve. E a única forma que nós, eu, você e CAEPS, podemos fazer isso é através da capacitação. Espero contar com a ajuda de todos, né, os que nos ouvem, os que nos assistem, para que a gente possa transformar essa nossa atividade efetivamente naquilo que a sociedade busca, que é um meio de tranquilidade, um meio de paz e de harmonia. Obrigado, Mirelle. Valeu. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo também, aos nossos alunos, futuros alunos, né? Que a gente tem muita coisa ainda para fazer. Então, siga as nossas redes do ICAEPS, a gente está à disposição. 2023 vem aí com muitas novidades. Então, assim, muito obrigado aos nossos instituidores também, FEVASC, Sindesp, Santa Catarina, e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!